Bem, meus amigos do Quinto Elemento, estamos de volta agora para falar de Páscoa. Além de ir pra praia, feriadão, tem um significado por trás disso. Por isso eu trouxe o nosso amicíssimo, ele é um amicíssimo mesmo, Felipe Café, para a gente falar desse evento que é a Páscoa e que a gente fala aqui como saímos, e se é que saímos, do faraó pro coelhinho, né? Aí eu queria começar com o Café contando uma história que aparentemente não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Há umas 2 semanas atrás eu marquei uma reunião com um amigo meu, e aí eu fui no restaurante, era um restaurante meio vegano. Aí eu sentei, peguei o cardápio, comecei a ler, e o cara falou assim, suco detox. Aí eu falei, cara, chamei o garçom, falei, amigo, esse suco detox, ele faz o quê? É ótimo? Não, é muito bom, cara, ele te limpa. Eu falei, mas de qual toxina? Aí o cara falou, não sei. Eu falei, mas como é que é um detox, então? Aí, pô, obviamente, fiquei brincando com o cara, porque o suco detox não tinha nenhuma toxina, é um produto de marketing, né? Mas quando a gente para refletir sobre isso, você vê que na história constante da humanidade, as pessoas buscam por purificação, por liberdade, pela vida eterna, pelo amor, que às vezes se confunde em alguns lugares, né, com a orgia, o sexo, mas pelo amor, pelo perdão. Isso tudo tem a ver com Páscoa e tem a ver com o faraó, tem a ver com o coelho? E aí eu te pergunto, como é que isso começa? Olha, isso tem relação direta, porque você está falando dos anseios das pessoas, né? E esses anseios na história da humanidade, eles encontram projeções naquilo que os antigos chamavam de ídolos, né? Se nós pensarmos todas as culturas do mundo antigo, elas eram culturas que elas eram repletas de ídolos, né? Havia panteões de deuses. Era muito raro você ter uma cultura monoteísta, né? Você tinha culturas politeístas ou enoteístas, quando você tem um deus que é maior do que os demais. E o que esses deuses eram? Na verdade, iniciou-se, né, a adoração a esses deuses, entendendo que eles eram forças da natureza, mas essas forças da natureza, na verdade, atendiam anseios das pessoas, né? Eles davam colheita, eles davam chuva, né? Eles impediam as enchentes, eles curavam doenças. Então eram forças da natureza, mas que atendiam aos anseios das pessoas. E em cada cultura eles passaram a ter nomes, né? Passaram a ter representações, estátuas diferentes, mas todas as culturas têm isso. E quando a primeira Páscoa acontece, certo? Que acontece lá no contexto do povo de Israel, quando eles estão escravizados já há mais de 400 anos no Egito, o Egito pode ser representado como o ápice de toda a idolatria do mundo antigo, pelo menos naquele contexto, né? O Egito, ele era dominado por deuses. Havia deuses para todas as áreas, né, para todos os aspectos da vida, atendendo a todas as projeções e expectativas das pessoas. E, inclusive, o próprio faraó, ok? Ele era considerado um deus, né? Ele era considerado ali uma projeção do deus Sol, né? Ele era como se fosse o deus Sol encarnado. E aí nós começamos a entender por que que a primeira Páscoa ela é antecedida pelas pragas, ok? O que é que está sendo apresentado por Deus? Qual é a credencial, qual é o cartão de visita que Deus está colocando diante do povo de Israel para, então, com todas as pragas, ele vem desconstruindo essas expectativas, né? Colocadas nas projeções dos ídolos, ele vem desconstruindo até que na última, né, onde nós temos a celebração da Páscoa, Deus então mostra de fato quem ele é. Ele é o único Deus. Deus está buscando vindicar a sua posição como o único Deus, não apenas para Israel, mas também para o Egito. E este povo de Israel, que foi chamado por Deus lá atrás com Abraão, né? Abraão que foi chamado para ser monoteísta, ele saiu do meio de um ambiente de deuses, ele foi chamado para ser monoteísta, e ele passa esse legado de fé, mas aí os seus descendentes, quando chegam em Jacó, a família de Jacó, com mais ou menos 70 pessoas, eles vão para o Egito, né? Sob o comando de José, um dos filhos de Jacó, e ali o que acontece? Eles passam 400 anos esquecendo o seu monoteísmo. E agora chega a hora de Deus libertá-los, dizendo assim, gente, peraí, esqueçam tudo isso que vocês estão vendo aqui de vários deuses, ok? Representações das suas ambições, há um único Deus. E Deus então estabelece o processo das pragas, a última delas, coincidindo com a Páscoa, para de fato mostrar quem ele é e quem os outros não são. Muita gente... É legal falar dessa questão anterior das pragas, porque, obviamente, a ideia que é muito vendida por aí é que quase que fosse truque de mágica. Não é. Há uma mensagem clara em cada uma delas. Isso. Né? Mas, especificamente na última,
quando você olha assim, no bom senso inicial, né? Que a gente não tem, mas assim, Sim. caraca, Deus mandou matar Sim. os primogênitos. Isso. Né? Permitiu que se, né? Isso. Falou, ó, vai vir o anjo da morte aí. E é contrário ao senso, quer dizer, essa ideia de que existe um Deus misericordioso, bom, salvador, Exatamente. que está prometendo a vida. Por que essa última praga, assim, do ponto de vista teológico mesmo, as pessoas olhavam assim, cara, por que Deus precisou ou quis, né, fazer isso para mostrar que ele é o único Deus? Existem vários aspectos envolvidos nisso, né? Vamos pensar, é a 10ª praga, ok? Que envolve a morte dos primogênitos, não apenas das pessoas, também dos animais. O que mostra pra gente que o juízo de Deus sobre o Egito não era apenas contra as pessoas, mas era contra o Egito na sua totalidade. Nós temos uma progressão nas pragas, que é uma progressão teológica. Cada deus vai ser nominado um por um, né? Então o Nilo era considerado um deus, né? E aí você tem o poder dos sacerdotes é considerado um deus e eles não conseguem mais impedir as pragas. Então cada uma das pragas vai minando um aspecto da religião, das divindades lá do Egito, ok? E isso vai num crescente. Nós temos ali uma das últimas pragas, que é o escurecimento do sol, que atinge diretamente o grande deus do panteão egípcio. E fica faltando um, que é o próprio faraó, que é considerado ali a expressão, a encarnação desse grande deus. A 10ª praga serve para mostrar que o faraó não tem poder nenhum. Por quê? Porque todo o Egito é punido, seu povo morre, seus rebanhos morrem, o Egito está em ruínas, depois de todas as pragas anteriores, e ele não tem poder para ressuscitar o próprio filho, ok? O filho dele morre, e morre em seus braços, ele não tem o que fazer senão permitir que o povo de Israel saia, ok? Mas uma coisa que é muito interessante nessa 10ª praga é o seguinte, esses vários deuses do Egito, né, nas casas do Egito, né, especialmente nos batentes ou nos umbrais, né, havia inscrições ali nos umbrais fazendo menção a esses deuses, porque eles eram os patronos. Eles é que cuidavam da vida das pessoas no Egito, porque, como a gente falou, os deuses são projeções das expectativas das pessoas. Então, eles eram cuidados, protegidos, eles tinham alimento, né, por conta disso. E o que é que Deus manda fazer nos umbrais? Deus manda pegar o cordeiro da Páscoa e pintar os umbrais com o sangue do cordeiro, dizendo o seguinte, tudo isso, onde vocês depositavam as suas ambições até agora, isso está coberto pelo sangue do cordeiro, ok? Que foi a ordem que o único Deus deu a eles, certo? Então veja que isso está projetando para aquilo que nós vamos entender de modo pleno no Novo Testamento. Quando nós vamos ter um novo cordeiro, né, nós vamos ter um novo significado para o sangue, mas tudo isso está diretamente conectado com Deus querendo eliminar, né, um coração que cogita a possibilidade de vários deuses e colocar-se como um único Deus verdadeiro. Cara, você sabe que essa questão do cordeiro, e a gente vai chegar... Porque eu entendo que não existe uma luta, não existe um caminho temporal entre o faraó e o coelhinho. Essa coisa já rolava lá atrás, isso é uma representação do que já rolava, né? Então, quando você olha, por exemplo, a questão do cordeiro, é muito comum, como você falou no início, que você tinha no povo em geral, né, nas pessoas em geral, uma expectativa, um medo, porque, aliás, 5.000 anos antes de Cristo mesmo, no período neolítico, quando o homem começou a tomar conta da agricultura. Ele começou a tomar conta da agricultura, ele imediatamente ficou com medo de ficar sem a provisão. Sim. E ele começa assim, cara, o que eu tenho que negociar aqui, né? E aí tem uma ideia de autossalvação, de evoluir, da minha melhor versão, todas essas coisas, né? Coach. O que eu tenho que fazer? Ou me relacionar num panteísmo, que é achar que Deus é a natureza. Sim. O que eu tenho que negociar com esse cara que domina isso aqui? Ok. Para minha colheita estar aqui, né? Isso. E aí, de repente, você vê que uma das festas que tinham na Páscoa, que era na época da primavera, era exatamente um sacrifício de um cordeiro primogênito para o Deus dos rebanhos, para que o cara pudesse estar protegido. E essa questão que acho que é antropotástica, não me lembro, que é esses símbolos que todo mundo coloca para evitar o mal, o cara sabe, ó, o mal tá aí. Olha só que coisa, né? Antes mesmo de Deus começar a se revelar, o ser humano sabe, escrito naquela razão dele, que ele sabe que vem o mal e ele tem o medo que a desgraça bata na porta dele. Exatamente. E o cara busca todo tipo de simbolismo para dizer, olha, vou botar aqui o olho gordo grego, vou botar aquele olho único que virou marca de roupa aí de uma modelo famosa, vou botar qualquer coisa que simbolize que o mal não entra na minha porta. Exatamente. Quer dizer, essa discussão que parece, essas coisas que estão aqui hoje, na verdade, já existiam naquela época e essa batalha que tem por trás, né, Café? E aí eu vejo muito claramente, inclusive, o seguinte,
Já naquela época, né, você teve, anterior até o faraó, a questão, por exemplo, de se considerar a maternidade, não a mulher, mas a maternidade, Sim, a fertilidade. a fertilidade como uma deusa, Sim. uma coisa divina. Tanto que os primeiros, algumas das primeiras estátuas que foram encontradas, né, mais ou menos na região da Mesopotâmia, que aliás, olha que coisa, né? Olha que coisa. Perto de Nínive, né? Ali Nínive, que conhece a Bíblia sabe o tamanho do problema que virou aquilo lá, né? Mas ali perto mostravam mulheres agachadas e com a vulva muito grande, mostrando exatamente isso, olha, daqui que vem o poder divino. Aí você olha as feministas hoje, falando da questão do pussy power, raio laser saindo da vagina, e você fala, mas ó, isso não tem nada de novo, cara. Não, nada de novo. Isso está sendo, achando que isso é uma força espiritual transcendente há 5.000 anos atrás. Você só está sendo um macaquinho de imitação do cara da Mesopotâmia, né? Só que tudo isso aí começa a ter essa revelação de quem realmente é o verdadeiro dessa... nessa Páscoa, né? Quando fala do cordeiro, fala do sangue na porta, acabar com esses símbolos. Né? Agora, eu queria andar um pouquinho mais agora para a Páscoa especificamente, né? Antes de falar de Cristo na Páscoa judaica. Você tem além do cordeiro, você tem a simbologia do pão ázimo, que é a ideia do pão sem fermento, né? Então, que diziam de uma forma muito rasa, né? Falaram assim, não, é só para lembrar que os caras saíram correndo. Aí você passa assim, peraí, cara, para que Deus vai lembrar, né? Que só foi correndo, foi rápido, é que a vida é passageira? E uma das interpretações é que, na verdade, como aquele pão era feito e o fermento demorava muito, você tinha que ficar refazendo, né? Aquilo é para lembrar que, na verdade, você está tendo um corte, não com a tradição, mas com o seu passado de escravidão e de morte. Né? Então, o pão ázimo não é só, ele é rápido, porque, sim, né, não é um processo que você coordena, então você não está coordenando, você não está evoluindo, você não está chegando na melhor versão, mas ele é um corte rápido, feito, né, onde você tem com o seu passado e com a morte. Então, assim, essa mensagem da Páscoa judaica, ela mostra 3 coisas para mim, eu queria que você falasse delas. Primeiro, você está falando não só de libertação. Né? De libertação de um sistema político, cara, libertação de ídolos, uma libertação de um trabalho sem sentido. Você está falando de uma libertação plena do ser humano. Segundo, você está falando de não mais morrer. Ser o anjo da morte, né, ali. Você venceu o anjo da morte, uma simbologia, né? Passou na sua porta, não pegou seu filho. Então, o anjo da morte é uma vitória contra a morte, né? Mas também, logo depois, inicia o êxodo. Então, o cara vira e fala assim, é uma caminhada com Deus. Aí Deus dizendo o seguinte, olha, inclusive os judeus, acho que botavam roupas de peregrinos, né? Na Páscoa, não é isso? Então, eles se arrumavam como peregrinos para lembrar só, não é só que você é peregrino na terra, porque às vezes todo mundo fala, é muito comum falar, até os budistas, falar, eu sou um peregrino na Terra, uma hora isso vai acabar. Isso é óbvio, todo mundo morre, não conhecemos ainda ninguém que seja eterno aqui, né? Mas não é que você é um peregrino apenas, é que ele inicia uma caminhada com Deus, né? Que Deus então te diz, vem comigo, acabou a morte, acabou a escravidão. E aí, como isso começa a apontar para Cristo. Legal. Arthur, é o seguinte... Até a intervenção de Deus com o povo de Israel ali, naquilo que culminou na Páscoa, e que finalmente torna o povo de Israel um povo, né? Porque eles chegaram lá como 70, passaram a maior parte do tempo ali escravizados, eles não tinham uma identidade como povo. Então, o que inaugura o início da formação da identidade nacional de Israel como povo é a Páscoa, é a libertação que antecede o Êxodo, ok? Mas até então, qual era a relação dos povos antigos com o tempo, né? Eles simplesmente entendiam que a vida era um ciclo, porque eles se orientavam pelas estações, não é? Então eles não tinham essa ideia de marcação de tempo, de progressão, de ano X, ano 0, ano 100. Eles simplesmente viam a vida como um ciclo de repetições, onde você precisava sempre estar pronto para que você não fosse pego de surpresa. E é aí que entra a questão de você tentar controlar o divino, controlar o sagrado, você conseguir usar os meios de sacrifício, de purificação, para impedir que, por exemplo, venha um inverno muito difícil, né? E eu não tenho uma boa colheita, e eu não possa ter acesso àquilo que vai me dar vida. Então essa era a expectativa das pessoas. Por isso esse culto de fertilidade, que nós tanto falamos, né? Esse período em que a primavera começa a surgir e a vida começa a aparecer de maneira visível nos campos, né? E isso tem até relação com o coelho, né? Porque o coelho, geralmente, naqueles países ali ao redor do Mediterrâneo, era o primeiro animal a sair da toca,
quando o inverno chegava ao final. Então ele era um sinal de fertilidade. Não só por isso, mas também, a gente até faz piada, né, que o coelho se reproduz, né, muito. E então, assim, isso tem a ver com a ideia das pessoas de uma vida cíclica, onde, para que eles possam lidar com as agruras e com as alegrias da vida, eles precisam, de alguma maneira, ter o favor dos deuses, ok? O que é que Deus faz? Deus chega ali no Êxodo, né, nas pragas, e ele vai desconstruindo essa dependência de cada uma daquelas divindades, ok? Uma por uma ele vai demolindo aquilo e então ele os tira do Egito e de maneira assombrosa ele destrói não apenas o Egito, mas o maior exército que o mundo tinha visto naquela época na travessia do mar, e ele os leva então até um monte, né, o Monte Sinai, o Monte Horebe, né, a Bíblia chama por alguns nomes, e lá Deus fala, olha, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Aí o primeiro dos 10 mandamentos, né, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, ou seja, Deus está cravando quem ele é com relação ao povo, né, ele está deixando isso claro na projeção. O que é que Deus está fazendo a partir daí com o povo de Israel? Deus está inaugurando um novo relacionamento com a história, com o tempo. Vocês agora não vivem mais ciclos intermináveis de tentar aplacar a ira ou satisfazer os deuses para que possam ter subsistência. Eu cuido de vocês. Quer dizer, o Nietzsche com o eterno retorno já foi refutado antes de existir. Né? Eu sou o Deus que dou colheita, vocês só precisam ser o meu povo. Né? Eu dou a colheita, eu dou alimento, né? E aí Deus inaugura um caminho, é o que você falou. Ele inaugura uma história para esse povo e essa história ela é linear. Ela não é mais cíclica. A gente pode dizer que ela começa em Abraão, né? Ela tem um grande ponto, né, significativo e simbólico com a Páscoa e com a outorga dos 10 mandamentos, mas ele está incompleto. Por quê? Porque o que acontece no Êxodo, né, com aquela 10ª praga, nós temos uma libertação de Israel, que não é uma libertação meramente política, não é uma libertação meramente de ídolos no sentido de templos, essas coisas, é uma libertação estrutural, ok? De tudo aquilo que os oprimia, e agora eles têm todo um cenário, eles têm a terra deles, eles têm a lei deles, ok? Eles têm os profetas deles, o rei deles, eles têm todo um cenário propício para que eles agora vivam em liberdade para esse único Deus. Mas se a gente conhece um pouquinho da história do Antigo Testamento, a gente sabe que eles saíram do Egito, mas aquilo que os movia no Egito continuou movendo-os também em Canaã. Eles logo escolheram outros deuses, volta e meia queriam voltar para o Egito. A primeira coisa que os caras fizeram foi fazer um bezerro de ouro e iam participar de uma orgia. Isso, de cara. Liderada pelo sumo sacerdote irmão de Moisés. É isso aí, de cara. Okay? Então, aquilo que movia as ambições do coração, eles não encontraram libertação ali. Eles encontraram uma libertação estrutural e um cenário, digamos assim, externo, propício para que eles fossem o povo e Deus fosse o único Deus. Mas a história de Israel no Antigo Testamento nos mostra que há uma libertação maior do que a libertação do Êxodo. Há uma Páscoa maior do que a Páscoa do Egito, para a qual esses eventos só fazem sentido se nós entendemos que eles apontam para isso. Você ler o Antigo Testamento, entender apenas a Páscoa judaica e terminar, chega lá em Malaquias, termina, é como se você assistisse um filme pela metade. Né? Falta algo. E aí? O negócio não se completa. E aí, quando a gente vira as páginas de Malaquias e a gente começa a entrar nos evangelhos, é que nós começamos a entender o que é que Jesus fez. Essa história linear que Deus inaugura a partir da Páscoa, ela tem ali o seu ponto culminante, que é aquele momento de Cristo na última ceia, que coincide com a celebração da Páscoa. Né? O 14 de Nissan lá, dos hebreus, dos judeus, cai numa quinta-feira, que é quando Jesus está reunido com os seus discípulos, e ele está celebrando a festa da Páscoa, que era uma festa para celebrar em família, era nas casas. Mas a família de Jesus hoje são eles, são as pessoas com quem ele anda. Né? E aí eles celebram a Páscoa com a Páscoa judaica, com os pães, né? com o cordeiro, eles celebram a Páscoa ali. Mas o que é que Jesus faz? Jesus ele descortina o real significado para o qual tudo aquilo apontava. Né? Ele pega os pães sem fermento, né? E ele fala o seguinte, ele quebra os pães. Ele diz, isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Né? E a gente faz aqui menção a Cristo dizendo que ele é o pão da vida, né? Que ele é o alimento, a plena satisfação que os deuses de outrora propuseram trazer e nunca foram capazes. Ele é quem realiza isso. Ele dá a vida para que nós tenhamos plena satisfação dele. Então, nessa questão, só uma observação, é muito
profundo até, óbvio. Mas porque... Perdão, senhor. Mas porque, você vê, você tem uma simbologia que para o judeu, naquela parte, o cara está olhando a carne, o cordeiro. E Deus fala assim, agora eu sou o pão da vida, que é aquele pão que era o sofrimento que liberou do passado. Isso. Então, eu vou te dar a verdadeira liberdade. Exatamente. E mais o sacrifício já não é mais importante, porque o sacrifício definitivo sou eu, né? Isso. Jesus ele se apresenta como um novo cordeiro, que é o que João Batista disse, tão logo viu Jesus chegando ali, na beira do Jordão. Eis o Cordeiro de Deus. Ele tira o pecado do mundo, certo? Então, por que é que nós não precisamos mais sacrificar um cordeiro quando nós estamos falando de Páscoa? Né? Independente da data, independente de quando acontece e tal. Por quê? Porque o nosso cordeiro, como Paulo diz em 1 Coríntios, Cristo é o nosso cordeiro pascal. Cristo é a nossa Páscoa. Se eu entendo quem Cristo é e que o sangue que me livra de uma escravidão a deuses e me faz viver tendo plena satisfação a uma existência realizada mesmo nele, é o próprio Cristo. Sim. Então o sangue cobre as menções, as minhas ambições, os meus ídolos, né? Ele me reveste, que é o que ele faz com o cálice, né? Este sangue é o sangue da nova aliança. Isso é maravilhoso, porque a Páscoa judaica é a Páscoa da antiga aliança, ok? Onde o sangue era o sangue do cordeiro, onde o pão era o pão sem fermento. O que é que Jesus faz? Jesus diz, olha, vocês agora têm uma nova Páscoa. E essa nova Páscoa tem a mim, eu sou a Páscoa, ok? E vocês celebrarão a nova Páscoa quando? Não é em alguma semana de março ou abril, depende do ano, né? Esse é um erro que nós cometemos, né? Que nós não entendemos. Quando é que nós celebramos a Páscoa? Toda vez que nós celebramos a Eucaristia ou a ceia. É ali naquele momento que o pão, é ali naquele momento que o vinho, representados ali, né, representando o corpo e sangue de Jesus, né, eles são trazidos à tona e Jesus diz que nós deveríamos fazer isso em memória dele. Então ele ressignifica, ele traz agora uma nova perspectiva. Nós lembramos do Cordeiro que morreu por nós, ok? E a gente olha para o Cordeiro do Antigo Testamento e a gente diz, aquilo era apenas uma luz, né? Era apenas um sinal, um vislumbre. A verdadeira Páscoa ocorre toda vez que a gente comunga e faz a Santa Ceia. Exatamente. Né? Isso, e isso varia de igreja para igreja, né? A frequência com que acontece. Mas sempre que nós celebramos a ceia ou a Eucaristia, o que nós estamos fazendo é isso, nós estamos celebrando o significado da Páscoa. E deveria ser um motivo de grande alegria, né? De grande alegria, de grande celebração, entendendo tudo o que ela significou desde o início. Sim. E o que ela significa, que não é mais uma libertação estrutural, mas é uma libertação definitiva. É uma libertação espiritual, não é dos deuses do Egito, mas é da escravidão ao meu pecado. É da minha vida vazia, onde eu existo apenas para mim mesmo. Então agora eu quero fazer um link. Link com esse rapaz fofinho aqui, ó. O coelhinho, vamos lá. O coelhinho, que é bonitinho. Eu sempre digo que os wokes, eles tentam matar a gente de uma forma bonitinha, sempre, né, de uma forma muito simpática e tal, que você vai olhar na história e remete a toda a história, a todos esses itens que a gente falou. Aí, de repente, aparece e o cristianismo é invadido e tomado pela ideia do coelhinho, pelo sentimentalismo que a gente tem com os nossos filhos de dar chocolatinho para eles, que é um prazer, e que, de certa forma, sem ser chato, né, mas você não tá ali estimulando até uma gula, né? Ó, pelos prazeres e tal. E aí, esse bichinho fofo lembra todos esses assuntos ou todos esses valores que a humanidade tenta se libertar. Fertilidade, que na verdade é fertilidade, mas significa orgia, né? Isso, imoralidade. Então fala, o problema, mas é bonitinho. Então a questão da imoralidade como um todo. Inclusive, esse fofinho aqui vem de uma deusa alemã, né? Que é dos alemães lá, etc., nórdicos. E que agora não me lembro se era Estera, tem os nomes. Tem deusas da fertilidade, você tem tudo que é cultura. Então é uma mais delas, é isso. Então tem uma dessa deusa e a ideia é que então vem essa questão da fertilidade, da prosperidade, né, da fofura. Que é a mesma coisa do ovo, né? O ovo ele representa a vida. Então você tem várias culturas, essa questão da adoração ao ovo, obras de arte em forma de ovo, né? Isso não deixa de ser uma referência a esse culto à fertilidade. Então a gente está voltando a discutir quase o que tinha no período neolítico lá. Exatamente. Da questão do panteísmo, da fertilidade, da gente tentar negociar com a natureza para que a gente tenha seja favorecido pelas forças ocultas, místicas, né? E ao mesmo tempo a gente está dizendo, olha, para o cristão, né, eu entendo que o cristianismo está sofrendo uma tentativa de paganizar o cristianismo como um todo, né? De dizer, olha, tudo bem,
Cristo ok, mas também tem o coelhinho, que é pra gente boa, o Cristo chocolate. e algo Pô. mais. É sempre assim. A gente gosta de Cristo, mas tem algo mais que vale a pena. E é uma corrupção que acaba tocando no nosso coração mesmo, né? Como tantas outras, porque acaba envolvendo as crianças, aquele negócio da patinha no chão, o coelhinho, Não, e é uma meio místico, né? O coelhinho vem à noite andando, Isso. deixou ovinho E e é um tal. coelho meio trans, né? Porque ele põe ovo, cara. É um negócio complicado. Tá moderno, né? É moderno. Então, de fato, quando a gente olha para Páscoa hoje e fala assim, peraí, o coelho, como é que eu saí do faraó pro coelho? Na verdade, o coelho sempre esteve lá. Esse aqui é só um simbolismo do que nós estamos brigando a eternidade, que é com falsos ídolos. Isso. Falsificação de respostas que tentam nos preencher, Exatamente. A busca pelos prazeres, o hedonismo, a corrupção de Deus, um Deus corrupto, né? Ok. Olha, eu te dei uma comida melhor aqui, Isso. né? Um Deus manipulável. Manipulável, né? Isso. Que, gostei mais do seu bife do que do dele, Isso. né? E aí, eu te pergunto uma coisa que me vem muito à cabeça, porque uma das partes do êxodo que são várias, né? Mas que me chama sempre muita atenção, ainda mais quando eu estou passando dificuldade, é que Deus tinha a possibilidade, do ponto de vista humano, né, de escolher o caminho mais curto e o mais longo. E ele pega o povo de Israel, mete pelo caminho mais longo, cara, que é pior. Né? Os caras reclamam. Só que o mais curto, eles teriam enfrentado os filisteus logo de cara, não é isso? Exatamente. Que teria sido um pau moído, né? Ok. Teria sido né? Claro que Deus iria intervir. Mas Deus prepara esse povo para ser uma nação e dominar os filisteus por um caminho mais longo e mais árido. Então a gente pensa, cara, por que o caminho mais árido? Porque é o melhor caminho para a gente. Né? Ok. E aí, quando eu olho essa questão do cordeiro, e principalmente da questão da gente tentar voltar a lembrar do sacrifício da carne, tem alguma... É pura alegoria ou tem remete à questão, por exemplo, do primeiro sacrifício, que foi de Caim, que tentou dar o cordeiro, a carne, que ele cuidava dos rebanhos, né, para Deus, e não foi aceito pelo seu mau coração. Né? E a partir daí você vê essa tentativa sempre da carne, do sacrifício com sangue. O satanismo está relacionado a sangue. Isso tem a ver com a famosa semente de Caim. Se você não é protestante, você não vai saber do que eu estou falando. Mas, provavelmente, cuidado que você pode ser a semente de Caim. Mas pode ser de Abel. Vai lá. Arthur, olha só, nós temos do início da Bíblia até o seu final a presença de sacrifício. E até o seu final mesmo, quando a gente vê lá a descrição do templo, né, que Ezequiel nos faz, nós temos a presença de sacrifício num momento onde já não estamos mais nessa era. Né? Ou seja, o sacrifício numa era onde ele não é mais necessário significa que o sacrifício representa algo muito maior do que o sacrifício em si. Então nós temos na Bíblia toda essa história acontecendo. Né? Qual que é a ideia? O sacrifício ele nos revela algo sobre Deus. Em primeiro lugar, que Deus é um Deus de seríssimas exigências. Né? Deus é um Deus que a ofensa a ele custa caríssimo. Ok? Ele não é um Deus de brincadeira. Ele não é um Deus que é um avô, né? Que vê a desobediência e fala, não tem problema, eu não ligo muito para isso. Deus é santo. Deus ele é incomparavelmente santo. Né? E a nossa visão de Deus deve ser uma visão com toda a reverência que lhe é devida. E uma ofensa contra Deus é uma ofensa do tamanho de Deus, certo? Então Deus leva muito a sério o nosso pecado, os nossos erros, e é por isso que o preço do pecado, né, a exigência para o pecado, para a desobediência é o quê? É derramamento de sangue, ok? É morte. Mas quem é que, por lógica, deveria morrer quando peca? A própria pessoa, não é? Isso seria olho por olho, dente por dente. Não, você fez isso? Vai morrer. Mas o sacrifício também nos mostra um outro aspecto, não apenas a justiça de Deus, mas a graça, a misericórdia de Deus. Por quê? Porque o sacrifício é um substituto. Deus permite que haja uma troca. Deus permite que haja substituição. Deus permite que você, que merece morrer pelo pecado que você cometeu, não morra, mas a sua culpa seja transferida ou imputada a alguém que não cometeu aquele pecado, ok? A um animal que morrerá a sua morte, para que você possa, então, ter uma nova chance, ter uma nova oportunidade e possa herdar, né, a pureza que aquele animal possuía, e ele herde, então, a sua culpa e morra por isso. Então, ao mesmo tempo que o sacrifício nos diz que Deus é exigente, né, quando nós o ofendemos, há um preço alto a ser pago. Ele também nos diz que esse Deus é um Deus de tremenda graça e misericórdia.
porque ele permite que nós não sejamos destruídos conforme merecemos. Ele permite que haja um substituto. Então, desde antes de Caim e Abel, Adão e Eva, quando eles são expulsos do jardim, Deus não permite que eles saiam com aquelas roupinhas meia boca que eles fizeram, né, com as folhas. Deus vai e os reveste com pele de animal. E isso há uma inferência no texto, porque algum animal precisou morrer para que eles pudessem estar devidamente protegidos. Então, novamente o cordeiro aí, né? Então, alguém morreu, um sangue morreu, um sangue foi derramado ali, ok? E aí nós temos toda a história do Gênesis acontecendo, nós temos o episódio de Abel, né? Nós temos Noé, né, que oferece sacrifícios, e quando ele sai da arca, ele oferece novamente sacrifícios a Deus, porque Deus o havia salvado, Deus está dando uma nova oportunidade para ele. Nós temos então Abraão, um grande episódio do sacrifício de Isaac. Por que Isaac não morreu? Porque um substituto foi oferecido para Isaac. Ok? Então isso vai percorrendo todo o Antigo Testamento. Quando nós chegamos nos livros da lei, né? Levítico, Números, Deuteronômio, o que nós temos ali? Com muita clareza. Deus estabelecendo como cada um dos sacrifícios teria que acontecer. São vários, porque também os pecados são vários, né? Há muitas necessidades de cobertura ali. E Deus vai mostrando como isso tem que acontecer. Por quê? Porque ele é exigente. Cara, você lê Levítico, você fica até cansado. Sim. Porque Deus é exigente. Mas Deus está permitindo que haja substituição. E essa história vai percorrendo todo o Antigo Testamento até que chegue em Cristo. E quando chega em Cristo, o que ele faz como Cordeiro de Deus? Ele entrega a vida dele voluntariamente. Né? Ele é o sacrifício definitivo, ele é o substituto uma vez por todas. Então essa história do sacrifício tem o seu ápice em Cristo. E quando nós pegamos o livro de Atos, nós não vemos mais nenhum dos apóstolos oferecendo sacrifício nenhum. Por quê? Porque o propósito de todos os sacrifícios anteriores encontrou seu pleno cumprimento no sacrifício de Cristo. Ele é o sacrifício por qual todos aqueles apontaram. E com a morte dele naquela cruz, cessou a necessidade de sacrifícios substitutos, porque na verdade todos eles eram provisórios. Você tinha que oferecer de outro e outro e outro. Cristo é o sacrifício definitivo. Mas é interessante como a gente ainda é preso a essa idolatria, porque eu comentei até com o pessoal, eu estava passeando o Ano Novo em Búzios, você vai na praia, o pessoal quer pular 7 ondas, o cara joga moeda, tudo isso é um sacrifício, o cara quer entrar na esfera da energia quântica, do 32 Hz, né? Então, quando o pessoal fala dessa questão do cristianismo, quando olha para o lado, esse é tanto outro sacrifício, é tanta negociação que você vê o cara tá preso. Exatamente. Entendeu? É que a gente muitas vezes acha que isso não é um sacrifício. Porque o sacrifício a gente acha assim, não, que tem que ter a ver com morte, né, e com sangue sendo derramado, mas eu posso me submeter a alguns micro-sacrifícios onde, olha, eu vou de alguma maneira fazer algo, eu vou me esforçar por algo, e com isso eu vou manipular o ser divino para que ele atenda às minhas expectativas. E essa é a grande diferença da fé cristã para todas as demais. As demais religiões, as demais fés, elas pensam o seguinte, que eu devo fazer algo para que Deus me seja favorável. A fé cristã diz que Deus já fez o algo necessário para que ele me seja favorável. Né? Então, nesse sentido, nós podemos descansar, porque o sacrifício já foi feito. E a realidade é que a questão desses micro-sacrifícios, eles têm um peso, um fardo gigante para as pessoas. Assim como às vezes o cara pensa, cara, eu quero ser livre, né? E eu quero sair e fazer orgia. Lembra? Assim, no Egito, os caras faziam orgia. Exatamente. Tinha um deus da orgia. Sim. Então faziam tudo né? Que é muito pior do que está por aí, né? Só está voltando ao que era, né? A deusa Isis, toda essa galera aí, Madame Blavatsky. Você volta, né? Aquela turma lá. Mas, enfim, aí o cara volta, mas ela vai descobrir que durante a orgia, ela não é livre, ela é uma tremenda escrava, aquilo não dá liberdade. Mas eu ia te perguntar o seguinte, então, isso aqui é uma espécie de idolatria woke, que a gente adotou. O coelhinho agora virou uma forma woke fofa de fazer a idolatria daqueles deuses. A gente, como pai cristão, de repente deve falar assim, cara, filho, eu amo você, vou te dar um garoto aqui, um chocolate, né? Um chocolate e tal. Mas isso aqui aponta para conceitos transcendentes que ofendem de verdade a nossa fé e a realidade da existência. Eu diria, Arthur, que, de fato, tudo isso começou ali, né? Mas, junto com todos esses deuses aí, tem um outro deus, né? Que é o Deus Comércio. E que hoje, toda essa temática do coelhinho, do ovo de chocolate e tal, já virou muito mais uma questão cultural, né? Porque dá dinheiro, porque é gostoso, né? E muitos não estão nem cientes disso. E o que eu diria é o seguinte,
Salomão sabiamente disse em Eclesiastes que não há nada de novo debaixo do sol. Então essa galera o que se diz woke, que se diz progressista, para frente, na verdade eles estão vivendo os mesmos ciclos dos antigos sem Deus. Eles estão presos nessas mesmas repetições de buscas por satisfação que nunca são suficientes. Por isso você precisa de um novo ciclo, ok? Eles estão nisso, você pode dar novos nomes, ok? Como tinham vários nomes, você tinha os deuses do Egito, você tinha os deuses de outros locais, eram nomes distintos, mas todos eles eram a satisfação das ambições do coração. Essa galera que se diz toda moderna, toda para frente, está vivendo nos mesmos ciclos, né, pagãos dos antigos, que eles consideram gente primitiva. Né, e é interessante porque eles chamam a nós cristãos, né, daqueles que são primitivos, retrógrados, quando nós, de maneira muito diferente, somos os únicos que têm uma história que segue de maneira linear e progressiva. É isso aí. Né? Nós estamos avançando para o futuro, porque nós sabemos o que vem em seguida. Eles estão presos nos mesmos ciclos de repetições. É só ver que então a feminista que se acha atual, Pussy Power, na verdade não passa de um ser do Neolítico. Exatamente. Eu tive, no meu doutorado, eu tive aula com um professor indiano, né? E é muito interessante a história dele, porque o pai dele era... Eu vou tirar esse objeto de idolatria para cá, por vou jogar favor. para aí. Não, fica aí. Isso aqui é minha macumba, eu já aprendi. O pai desse professor, ele era da corte do rei da Índia muito tempo atrás. E ele era o abanador, né, do rei. Ele ficava lá para refrescar o rei. Então ele fazia parte da corte, ele fazia parte lá, né, do alto nível da Índia. E esse professor foi criado lá. Ele foi já adulto para os Estados Unidos, estudou lá e tal, né? Ele diz o seguinte: tudo aquilo que a cultura ocidental hoje quer dizer como moderna, isso são coisas de 5.000 anos atrás que nós praticávamos na Índia. A Índia tem milhões de deuses e tem Deus para tudo que você imaginar. E eles adoram de todas as maneiras que você imaginar, ok? Então ele olha para essas coisas, o pessoal diz que isso é uma nova era, isso não é novo. E nós já entendemos que isso já era, né? Então é interessante nós pensarmos isso, como aquilo que tem ares de novidade, de progressismo, na verdade se revela de uma maneira em que essas pessoas sequer sabem de onde vem isso. Eles não têm ideia, você mencionou o coelhinho. As pessoas sequer sabem de onde vem isso. Em toda a sua erudição, em todo o seu esclarecimento, não passam de pessoas rasas, que não sabem nem o que estão fazendo e continuam vivendo, buscando satisfação das ambições dos seus corações, como eram as pessoas do Neolítico. Perfeito. Continuam sendo as mesmas pessoas. Só de uma forma mais moderna. Isso, com o cabelo roxo. Mas são iguais. Pra gente fechar, Café, Domingão de Páscoa, na verdade o que a gente vai comemorar com os nossos filhos é a liberdade de uma escravidão, a vida eterna. Exatamente. O início de uma caminhada com Deus. Exatamente. Domingo de Páscoa, o meu conselho, ok, é o seguinte: vá a uma igreja. Vá. Você não tem o costume de ir numa igreja, tudo bem, agora é o momento de você ir. Vá nessa igreja e participe daquilo que vão chamar de Eucaristia, de ceia, de comunhão, seja como for. E lá tenha em mente que a grande celebração da Páscoa não é aquilo que o Êxodo nos ensina, ali, digamos que é o início, o prenúncio, mas não é a realidade do que é a Páscoa. A Páscoa não tem nada a ver, o seu grande elemento não tem a ver com coelho, com chocolate, nada disso. Tem a ver com o que Cristo realizou lá atrás, naquela quinta-feira, ele anunciou naquela ceia, ele concretizou naquela sexta-feira. E ele então, no domingo, ele arremata, ressuscitando e mostrando que ele, de fato, venceu a morte. Vá, participe de uma igreja. Participe ali da Eucaristia, da comunhão, veja ali nos elementos o que eles significam à luz de quem Cristo é, do que ele fez. Celebre a ausência do Cordeiro, porque o Cordeiro é o Cristo por você. Okay? E entenda que uma libertação muito maior do que das mãos do faraó no Egito é a libertação que Cristo faz daquilo que nos escraviza, dos nossos pecados, das nossas vidas vazias, onde nós seguimos apenas as nossas ambições e impulsos. Entenda isso, celebre isso e continue celebrando a Páscoa nos domingos a seguir. Não fique preso a uma data no ano. É uma data pagã, não é isso, é secundário. Celebre o que Cristo fez por você continuamente. Você vai ter uma vida de Páscoa e não será apenas uma data. Sai do Neolítico e vem para a vida eterna. Mensagem do Quinto Elemento. Café, brigadão. Espero que você volte mais vezes aqui. Voltarei. Entendeu? Porque é difícil pegar esse cara, é difícil.
E muito obrigado. Não esquece de curtir, compartilhar, joinha, coração. Conta para todo mundo. Manda para sua amiga do Neolítico feminista. Enfim, manda para quem você quiser para saber o que é o Domingo de Páscoa, que não é o ovinho pagão da deusa da fertilidade, da orgia, e sim da vida eterna, da verdade e da caminhada com Deus. Obrigado, pessoal. Até o próximo minicast do Quinto. Obrigado. Valeu, café.